Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e hoje eu estou aqui para tirar a dúvida do Silvano. O Silvano me pediu qual é o gradiente daquela função. Então, 4x² y, seno de xy, aplicado no ponto 1 e π. Silvano, para fazer o gradiente, nós precisamos das derivadas parciais em relação a x, em relação a y. Nesse caso, porque são duas, né? Se eu tivesse ali uma função até o z, teria também que ter a derivada parcial em relação a z. Então, eu vou fazer as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, e tá pronto, praticamente pronto o meu derivada parcial em relação a x. Eu tenho que enxergar que o que eu enxergo de y é uma constante. E na hora que eu vou fazer em relação a y é o contrário. O que eu enxergo de x já seria a nossa constante, né? Detalhe, ô Silvano, temos aqui uma função, um produto de duas funções, uma função trigonométrica, uma função algébrica. Como as duas partes têm x e y, então eu tenho que pensar separadamente, fazendo a regra do produto na hora de derivar, que é aquela que eu faço a derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira. E é isso que nós vamos fazer. Então, ó, primeiro aqui, ó, derivada da primeira. Então, derivada de 4x² y em relação a x. Ou seja, o 4 e o y são constantes, e aí eu derivo de fato só o x². Então, vou repetir primeiro as constantes, ó, 4y e vezes a derivada de x². Lembrando que o 2 passa para frente multiplicando e subtrai 1 do expoente, regra prática da derivada. Então, vai ficar 2x elevado a 1, ok? Então, fiz a derivada da primeira. Agora, vou fazer vezes a segunda sem derivar. Então, vezes seno de xy, ok, sem derivar, só repetir. Mas, agora eu vou fazer a derivada da segunda e depois vezes a primeira sem derivar. Então, derivada da segunda, derivada de seno é cosseno. Então, derivada de seno de xy é cosseno de xy. Porém, para derivar essa segunda parte, essa segunda função, eu tenho que lembrar da regra da cadeia. Então, eu vou usar a regra da cadeia dentro da regra da multiplicação para derivadas. Que é o seguinte, se eu tenho só assim, seno de x, a derivada é cosseno de x e acabou. Mas, se eu tenho seno de 3x, a derivada já é cosseno de 3x vezes 3, tá? E assim por diante. Toda vez que aqui dentro não for simplesmente uma letra, tiver uma letra multiplicando uma constante ou outra letra, que é o caso, nós temos que fazer a regra da cadeia, consiste em faz a derivada geral, que nós fizemos, vezes a derivada do que está ali dentro, ou seja, vezes a derivada de xy. Então, vezes a derivada de xy. O y é uma constante, então eu vou manter, e a derivada de x é 1. Então, ficou daquele jeito ali, vezes y vezes 1. Lembrando que, se eu tivesse assim, 10x, derivada de 10x era o quê? 10. Então, derivada de xy, a derivada vai ser o quê? Y, né? Porque y vezes 1 ali, y. Por isso que o y mantém, tá? Apesar dele ser uma constante, a derivada constante é zero. É zero se ela estiver sozinha. Se ela estiver sendo multiplicada com a variável, ela não é zero, tá? Bom, isso aqui foi a derivada da segunda. O que tá faltando agora? Vezes a primeira sem derivar. Então, vezes 4x² y. Então, ótimo. Fiz a derivada parcial em relação a x. O que tá faltando, Silvano? Eu substituir o ponto agora, 1 e π. Posso substituir agora ou depois. Vou aproveitar e já vou fazer agora. Então, substituindo o ponto 1 e π. 1 lembrando que é x e o π lembrando que é y. Então, ó, vai ficar aqui, ó, 4 vezes y. Então, peraí, f de x aplicado no ponto 1 e π. Então, 4 vezes y vai ficar 4 vezes π, que é meu y, vezes 2x, ou seja, 2 vezes 1,
vezes seno de x e y. Então, vezes seno de 1 vezes π, mais cosseno de x e y, cosseno de 1 vezes π, vezes y, ou seja, π, vezes 1 aqui, não vou colocar, não faz diferença, vezes 4 vezes x ao quadrado, 1 ao quadrado, vezes o meu y, que é π, que ficou pequenininho. Beleza? Substitui tudo. O que era y eu coloquei π, o que era x eu coloquei 1. Vamos fazer as contas. Então, vamos ter 4π vezes 2 vezes 1, isso aqui dá 8π, vezes seno de 1 vezes π. Seno de 1 vezes π. 1 vezes π é π, seno de π, acho que você se lembra, se não lembra eu vou colocar um vídeo aqui explicando. O seno é o eixo da vertical e o π é o 180 graus, ou seja, ele está na horizontal. Então, o seno dele é 0. Se é um ângulo da horizontal e eu estou perguntando a medida da vertical, é porque é 0. Então, seno de 1π é 0. Mais aqui agora, cosseno de 1π. 1π é 180 graus, aí já o cosseno que está na reta da horizontal e o 180 graus, que é o π, está na horizontal, o cosseno dele é 1. No caso é menos 1, porque ele está no eixo negativo dos cossenos, tá? Então, o cosseno de π aqui é menos 1. Então, menos 1 vezes π, vezes 4 vezes 1 ao quadrado vezes π. 1 ao quadrado é 1, vezes 4 é 4, vezes π. Então, ficou aqui pra gente 8π vezes 0, isso aqui dá 0, então já esquecemos disso. E pra cá, menos 1 vezes 4, menos 4, e π vezes π, π ao quadrado. Então, já temos aqui, ô Silvano, a primeira coordenada do nosso vetor. Menos 4π ao quadrado. E agora vamos em busca da segunda coordenada. Só fazer a mesma coisa agora com relação a y, fazer a derivada parcial em relação a y. Vai ficar bem parecido, né? Bom, vamos lá. Derivada parcial agora em relação a y. Então, mesma ideia. Pego a primeira, faço a derivada. Derivada de 4x ao quadrado do y. 4x ao quadrado agora é constante. Então, já vou repetir aqui. E vou fazer a derivada de y agora. A derivada de y é 1. Isso que eu fiz foi a derivada da primeira vezes a segunda, agora sem derivada. Então, vezes seno de xy. Mais, agora ao contrário, derivada da segunda vezes a primeira sem derivar. Derivada da segunda, derivada de seno, cosseno. Igual eu expliquei anteriormente, regra da cadeia. Derivada do seno vai ser o cosseno vezes a derivada de x, y. Agora o meu x é a constante, então ela fica, e derivada de y é 1. Então ali em cima era y vezes 1, que vai ficar x vezes 1, contrário. Isso é a derivada da segunda, agora vezes a primeira sem derivar. 4x ao quadrado y. Beleza? Bom, fazemos o que agora? Substituímos os pontos, igual lá em cima. Então, ó, vamos substituir agora o ponto 1 e π na derivada parcial em relação a y. Então, vai ficar aqui, ó, 4 vezes x ao quadrado vezes 1. 4 vezes 1 ao quadrado vezes 1. Vezes seno de xy. Seno de 1 vezes π. Lembrando que é o mesmo ponto, né? 1 e π. Mais cosseno de xy, ou seja, cosseno de 1 vezes π, vezes x, então, vezes 1, vezes 1 aqui em cima, vezes 4x ao quadrado do y. Então, 4 vezes 1 ao quadrado e o y é π. Então, isso vai ficar para nós. Aqui, 4 vezes 1 vezes 1 vai dar 4. Aqui, 4 ao quadrado é 1, ou 1 ao quadrado 1. Seno de π, já falei anteriormente, é 0. Então, vai ficar 4 vezes 0, que essa parte aqui também vai sumir. Mais
Cosseno de π, é o que eu comentei anteriormente, menos 1, vezes 1 vezes 1 vezes 4 vezes 1 ao quadrado vezes π. Ou seja, 1 vezes 1 vezes 4 vezes 1 vai dar 4 e vezes π, 4π. Então, menos 1 vezes 4π, menos 4π. Então, essa é a segunda coordenada. Então, menos 4π é a segunda e menos 4π ao quadrado é a primeira. Então, Silvano, para a gente responder, o vetor gradiente, vou colocar ele para cá, é sempre derivada de x com relação a y, derivada de y com relação a j, né, com a coordenada j. Então, o nosso vetor gradiente vai ser, tô sem espaço, tá, por isso que tá meio emboladinho. Então, menos 4π ao quadrado e mais, menos também, o outro negativo também, menos, um pouquinho embaixo, tá emboladinho demais. Menos 4π ao quadrado e menos 4π j. Ou se a gente for colocar como se fosse um par ordenado, né, o vetor gradiente. Deixa eu ver se tá aparecendo na filmagem. Tá. Pode ser com parênteses, né? Menos 4π ao quadrado, menos 4π, né? Sem colocar o i e j, poderíamos colocar como se fosse um par ordenado também, esse nosso vetor. Então é isso, ô Silvano. Espero que tenha valido a pena esperar. E mais dúvidas, é só colocar aqui embaixo, só mandar no e-mail, do jeito que você tá sabendo fazer, tá ok? E pede pessoal, seus colegas aí pra se inscreverem, Silvana. Eu preciso ganhar mais inscritos. Colabora com a Tia Edna. Vai, não custa nada. Beijão.